boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Isaías Fagundes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Bom, eu quero falar hoje, eu quero trazer esse vídeo, mais um vídeo de conscientização política. Lembrando que eu estava publicando nas sextas-feiras esses vídeos, deixei 2 sextas-feiras sem publicar. Mas agora eu quero voltar, que a gente já falou sobre o que é política, a gente já falou sobre o que é Estado e sobre o que é democracia. E hoje esse vídeo vai falar sobre os 3 poderes, qual a sua origem, a sua função e como deve funcionar. E vamos ser sinceros, como deveria funcionar, se funciona é outra situação. Nós não queremos entrar nesse mérito, mas eu acredito que por mais que não funcione como deveria, é necessário nós sabermos. Até quando nós protestamos sobre situações, sobre coisas que discordamos na política, nós no mínimo deveríamos saber então se realmente está errado dentro do princípio constituído da origem dessa função, dessa expressão, desse cargo, dessa posição. Então acho muito necessário, muito importante. Eu sinceramente gosto de estudar sobre política. Se você não gosta, respeito. Mas quem valoriza todo o conhecimento vai ser bom. É aprender algo mais. Também quero te convidar que hoje, a partir das 20 horas, 1 hora só de programação, das 20 às 21, nós estaremos dando uma participação na Rádio Vitória, FM 102.9 e Rádio Vitória. Eu acho que você vai encontrar, você encontra no Facebook também. Eu não sei como funciona, porque eu não tenho Facebook, mas ela é transmitida também via Facebook. Então você pode procurar se você quiser nos acompanhar. E eu também pretendo tentar gravar lá com meu celular e depois publicar no canal. Nós vamos falar sobre... Eu sou cristão da linha pentecostal. Gosto muito do reformado, gosto muito dos tradicionais, das igrejas históricas, gosto muito. No entanto, eu sou pentecostal e acredito nos dons. Me considero continuista, acredito na continuidade dos dons, e é sobre isso que nós vamos falar lá na rádio, sobre dons espirituais. E eu quero te convidar, se você quiser aprender um pouco mais da palavra de Deus, você está convidado a nos acompanhar e também assistir depois o vídeo quando publicarmos aqui. Mas se puder assistir ao vivo lá, vai ser benção, em nome de Jesus. Deus abençoe e continua no vídeo aí, nesta aula com o professor Bernardi. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre a origem dos 3 poderes, a função dos 3 poderes, qual é a função de cada um deles, né? E isso é muito bom, porque eu costumo dizer, às vezes falamos do que não sabemos. E precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos saber como, no mínimo, pelo menos, deveria ser. Aí você vai dizer, mas isso não faz diferença. Eu creio que fará grande diferença se nós protelarmos, tendo consciência daquilo que estamos falando. Não simplesmente falar de algo que não sabemos como deveria e achamos que deveria. Então você está convidado, assista, aprenda, anote. Deus abençoe, continue no vídeo, em nome de Jesus. Os 3 poderes. Eles mesmos, executivo, legislativo e judiciário. Não tem como entender a política e votar com consciência sem saber bem a diferença entre eles e suas importâncias. Então, bora aí aproveitar essa época de eleição e aprender ou relembrar a origem e como funciona essa organização de poder político? Sejam muito bem-vindos. Educação Política.
Já passamos pela origem do conceito de política, pela formação dos estados modernos, o surgimento e ressurgimento da democracia no mundo, e agora chegou a hora de aprender como que a democracia é possível hoje, nesses estados modernos com milhões de pessoas. E é em grande parte graças à teoria de 3 poderes do escritor, político e filósofo iluminista Charles de Montesquieu, ou Charles de Montesquieu para os íntimos. Se vocês lembrarem, eu terminei o último episódio sobre democracia falando da independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país das Américas a adotar uma democracia moderna. Alguns dizem que foi o primeiro no mundo, outros não, mas essa discussão não cabe aqui. Foi o primeiro país sim, de fato, a ter uma constituição moderna e que dentro dela adotou esse sistema de 3 poderes de Montesquieu. Como todo mundo sabe, a independência dos Estados Unidos em 1776, totalmente inspirada no iluminismo europeu, influenciou a independência de outros países do nosso continente americano, que adotaram um sistema similar de separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Inclusive o nosso querido Brasil, desde a Constituição de 1891, mas principalmente a partir da nossa Constituição atual de 1988, depois que saímos da ditadura militar e que de fato tivemos uma democracia mais consolidada. Pois é, a divisão de poderes em 3 é uma cláusula pétrea de nossa Constituição, ou seja, que não pode ser alterada em hipótese alguma, a menos que se faça outra Constituição. Mas antes de falarmos sobre o nosso querido país, vamos entender a origem da teoria dos 3 poderes. Tudo começou, é claro, e como não poderia deixar de ser, na Grécia Antiga, que, como já falei nos episódios anteriores, não era um estado ou país como conhecemos hoje, mas sim uma cultura, a cultura helênica, né, que era relativamente hegemônica ali perto do Mar Egeu. E na Idade Antiga, na terra lá de onde surgiu a primeira democracia, né, que era a cidade-estado de Atenas, morava Aristóteles, uma das mentes mais brilhantes que esse mundo conheceu. Vejam só vocês, no século IV, antes da Era Comum ou antes de Cristo, como vocês preferirem, esse cara ele já estudava física, química, astronomia, poesia, ética, lógica, retórica, biologia e, claro, a política. A política, inclusive, é o nome dado para o conjunto de 8 livros de Aristóteles sobre o tema, que hoje a gente encontra facilmente em qualquer livraria, tudo compilado em um único livro como este aqui. E ainda que de maneira não tão elaborada, ele foi o primeiro a propor a separação do governo em 3 para ser mais justo, mais democrático, mais igualitário. 300 anos antes da Era Comum. É mole? Bom, como a gente já falou nos episódios anteriores, a democracia ateniense praticamente acabou a partir do crescimento do Império Macedônico, de Alexandre o Grande, que, diga-se de passagem, foi aluno de Aristóteles. Veio depois disso uma porção de reinos e outros impérios, incluindo o Império Romano. E com o fim do Império Romano, aí veio a democracia? Não! Chegamos na Idade Média. E aí passamos por toda a Idade Média com mais reinos, mais impérios, etc. E essas ideias de democracia, Estado moderno e 3 poderes só voltaram a ser discutidas mesmo na Idade Moderna. O primeiro a falar novamente sobre a necessidade de separação dos poderes foi John Locke, no século 17, já da Era Comum. Ah, sim, e só para deixar claro, falar Era Comum é só um jeito mais laico de falar depois de Cristo. Beleza? Bom, pra quem não se lembra aí do Locke, né? Ele é um dos filósofos contratualistas que eu falei no episódio sobre Estado. Suas ideias no século XVII foram tão influentes que ajudaram a acabar com a monarquia absolutista na Inglaterra, mas sua teoria dos 3 poderes não foi tão bem aceita porque defendia um poder legislativo superior aos demais. E aqui que entra o queridinho dessa história, o tal do Montesquieu. Quando Locke morreu, Montesquieu era ainda um menininho, um adolescente, de família nobre e que teve formação iluminista. O rapaz se debruçou nos pensamentos de Platão, Aristóteles e Locke e elaborou a teoria mais definitiva sobre a separação dos 3 poderes. E foi em sua obra mais famosa, O Espírito das Leis, que hoje é base de qualquer Estado democrático. Muito legal essa história, hein, Bernard? Mas como é que isso funciona na prática? Como disse Marcelo Adnet, muito boa a sua pergunta. Vamos então falar sobre isso. Montesquieu, como a gente sabe, né, chamou os poderes de executivo, legislativo e judiciário, como eu disse antes. No artigo 2º da nossa Constituição, os chamamos de poderes da União,
independentes e harmônicos entre si. Nos Estados Unidos falam que a divisão dos poderes gera o checks and balances, que por aqui significa pesos e contrapesos, ou seja, os três poderes têm forças iguais e um serve para frear o outro se houver abuso de poder. Ou deveria ser assim. E agora chegou a hora de dissecá-los e entender isso tudo de uma vez. Primeiro, o poder executivo. Os principais cargos do poder executivo são presidente da república, governador do estado e prefeito de município. Lembrando que o nosso país é um estado composto, ou federação, por ter uma dimensão continental enorme. E é por isso que a gente divide os nossos estados e temos governadores. Para ajudar, o presidente principalmente vai em questões como a segurança pública. Outros países menores não são divididos em estados, por exemplo. E a gente tá cansado de saber, que presidente, governador, prefeito são eleitos junto com seus vices de 4 em 4 anos no nosso país pelo voto direto. Depois de eleitos, cabem a eles escolher ministros e secretários, também, para gerenciar áreas como a saúde, educação, economia, por exemplo. Então, o poder executivo é aquele que, por definição, administra e fiscaliza e que também gerencia as leis criadas pelo poder legislativo. E no caso de presidente do Brasil, diferente de governador e prefeito, cabe a ele mais funções, como por exemplo ser o chefe ou a chefa de estado e do governo, ser responsável pela administração e fiscalização de programas sociais, educacionais, culturais, de economia, de saúde, de infraestrutura. Além disso, o presidente, o poder executivo, representa o país no exterior, comanda as forças armadas e não o contrário. Além de nomear presidentes e diretores do nosso Banco Central, que é o banco que basicamente tem a responsabilidade de controlar a inflação no país. O presidente também nomeia o Procurador-Geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, sendo que todos esses, nesse caso aí, fazem parte lá do Poder Judiciário. E estes nomes devem ser aprovados pelo Senado, que faz parte do Poder Legislativo. Ou seja, vão sacando aí, os senadores podem vetar a escolha de um presidente se a acharem inadequada. Estão começando a entender como que os poderes foram desenhados para se frear e equilibrar. E a gente vai falar mais do poder judiciário lá na frente. Mas antes, vamos falar do também importantíssimo poder legislativo. Este poder é constituído por senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Cabem a eles então criar leis, e fiscalizar o poder executivo para freá-lo também se for necessário. Ou seja, vereadores devem criar leis para os municípios e fiscalizar prefeitos. Deputados estaduais criam leis para os estados e fiscalizam governadores. Deputados federais e senadores criam leis para o país e fiscalizam o presidente no Congresso Federal. E vejam só, no nível federal a gente tem deputado e senador, porque nós usamos um sistema bicameral. Enquanto os deputados federais são os representantes do povo, senadores são os representantes dos estados. Já estão começando a sacar aí porque é tão importante votar para deputado e senador? Esses caras são os nossos representantes mais diretos em Brasília. E não adianta nada colocarmos toda a esperança e votarmos em um presidente se não prestarmos bem atenção em quem colocamos no Congresso. Principalmente se esses congressistas forem representantes de partidos fisiológicos. Ou seja, daqueles partidos que não têm ideias e nem propostas e só se interessam por cargos e poder. O poder pelo poder. A nossa negligência aí, a gente não liga, para esse voto, gera a tal da falta da representatividade. E aí, não há sistema de 3 poderes que equilibre o jogo. Por favor, também não adianta dar voto de protesto em deputados como o Tiririca, por exemplo. As votações deles, que são recordes, ajudam a eleger outros políticos que não teriam votos suficientes por causa do quociente eleitoral. Eu peço perdão aí por fugir um pouco do tema. Vamos voltar para a teoria. Bernardi, qual é a diferença entre deputados federais e senadores? Muito boa a sua pergunta. Essa divisão existe para proporcionar uma maior distribuição do poder e, teoricamente, para evitar que uma maioria se sobreponha a uma minoria. Então, um deputado ou um senador apresenta um projeto de lei e esse projeto de lei, antes de virar lei, deve ser aprovado por maioria em ambas as casas, no Senado e na Câmara, antes de serem aprovados também pelo Poder Executivo. As duas casas também devem aprovar, por exemplo, referendos e plebiscitos, além do orçamento da administração pública federal e fiscalizar as contas do governo. Vocês estão entendendo agora a importância de votar nessas pessoas? Ou você prefere que o Tiririca faça isso por você? Do que adianta acreditar cegamente em um presidente se votarmos mal
para deputado. Vamos obrigar esse presidente a negociar com esse Congresso inevitavelmente, porque é assim que funciona. E vejam só, a votação para deputado federal se tornou ainda mais importante, porque quanto mais um deputado, mais deputados um partido tiver, maior será o seu fundo partidário, seu fundo eleitoral e seu tempo de TV para as campanhas. Bom, e só para finalizar, no poder legislativo, a Câmara dos Deputados também é responsável por analisar e começar um processo de impeachment de um presidente, como a gente viu recentemente. E isso também serve para deputados estaduais e vereadores nas administrações estaduais e municipais. E o Senado é quem aprova as escolhas do Poder Executivo para cargos como de Procurador-Geral da República e de ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu já tinha dito antes. Cargos que fazem parte do Poder Judiciário e que vamos falar agora. Ok, se o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo e cria as leis, e o Poder Executivo administra o país, o Estado e o município, cabe ao Poder Judiciário interpretar as leis criadas e julgar de acordo com a nossa Constituição Federal, assegurando os direitos individuais, coletivos e das instituições. E este poder é composto por juízes, promotores da justiça, desembargadores, ministros dos tribunais e por aí vai. E na hierarquia do Poder Judiciário, a última e mais importante instância é o Supremo Tribunal Federal, cujos ministros que o representam devem ser nomeados de tempos em tempos pelos presidentes da República, conforme uns vão se aposentando aí entre outros. E, lembrando, devem ser aprovados pelo Senado, como eu já disse, que é do Legislativo. Tudo isso para tentar gerar o máximo de equilíbrio que for possível. Cabe também ao presidente nomear um Procurador-Geral da República de 2 em 2 anos, procurador que deve ser sempre ouvido pelo Supremo Tribunal Federal em casos que envolvam ações inconstitucionais e denunciar, autoridades como deputados federais, senadores, ministros, vices e presidentes. Aí você vai falar, se de 2 em 2 anos o presidente nomeia um Procurador-Geral da República para fiscalizar todos os poderes, aí ferrou, Porque o presidente vai nomear quem ele quiser, vai nomear um amigo aí, que vai ajudá-lo, mais ou menos, Desde 2003, e para não virar bagunça, os presidentes costumam escolher um dos nomes da lista tríplice. Lista, que tem os 3 mais votados para o cargo em votação da Associação Nacional de Procuradores da República. Tudo pelo máximo equilíbrio entre os 3 poderes. Enfim, galera, isso tudo para dizer que quanto mais os 3 poderes funcionarem bem, em harmonia, mais nossa democracia será melhor, mais saudável. Cada um dentro da sua caixinha, sacou? E isso não significa que esse sistema é a prova de falhas, nem ele nem a democracia, como a gente bem sabe. Por exemplo, o excesso de partidos no Brasil atrapalha muito o seu funcionamento. Quanto mais partidos nanicos e fisiológicos, mais um presidente precisa perder tempo de negociação com eles para governar. E veja bem, negociação na política é uma coisa ótima, mas o excesso desequilibra os poderes. E aí a gente vive essa situação de que os presidentes ficam reféns do Congresso e do Judiciário, às vezes querendo tomar as rédeas, com gente batendo palma sem saber como as coisas deveriam funcionar. Tal como Aristóteles disse, onde as leis não têm força, pululam os demagogos e o povo torna-se tirano. Além disso, quanto mais desacreditarmos na política e quanto menos soubermos sobre o seu funcionamento, mais políticos, lobistas, empresários e outros, que sabem muito bem como que esse sistema funciona, vão agir pelos seus interesses e muitas vezes contra os interesses da população, da maioria, Principalmente se ela não estiver bem representada. É por isso que a educação política é extremamente necessária. E eu espero ter contribuído um pouco para que esse sistema todo seja entendido, mesmo que de uma maneira básica. Então pense bem antes de votar. E votar na legenda não adianta mais não, viu? Mudar as regras, hein? É limitado isso aí. Pesquise e conheça as ideias e propostas dos seus candidatos e depois cobre para que eles cumpram o máximo que for possível. Porque não é possível cumprir tudo também. Hoje em dia, com as mídias sociais, fica fácil acompanhar os políticos, ou pelo menos mais fácil do que antes, e de cobrar deles. Votar é muito importante, o exemplo de cidadania, mas participar e fiscalizar é ainda mais. Segundo o contratualista e iluminista Jean-Jacques Rousseau, uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém tão pobre que tenha que se vender a alguém. Você é livre para votar e fiscalizar. Se for possível, exerça aí sua cidadania.